Bíblica. Nós vamos falar hoje sobre o apóstolo Pedro. Vamos puxar a capivara desse homem aí, né? Saber um pouquinho da vida dele. Aprendizados importantíssimos. O que Jesus fez na vida de Pedro, ele faz na minha, faz na sua, pode fazer na minha, pode fazer na sua também. Então é só você ficar ligado, aprender aqui o que a gente tem para estar passando de conhecimento que Deus tem nos abençoado. Eu tenho certeza que a sua percepção do que é certo, do que é errado, do quanto eu sou forte ou do quanto eu sou fraco, a minha intenção é que mude diante desse estudo que você vai participar a partir de agora. Tá bom? Falar do apóstolo Pedro, então, na verdade, o nome de Pedro não era Pedro. Este foi o nome que Jesus deu para ele, né? Jesus mudou o nome de Pedro, está lá em João, né? João ali no capítulo 1 mesmo, ali nos versículos 41, 42 mais ou menos, Jesus mudou o nome de João, mas João de Pedro, né? Mas Pedro, o nome dele era Simão Bar-Jonas. Por que Bar-Jonas, né? Jonas, na verdade, é uma tradução de João, e Bar significa filho. Por exemplo, Barrabás. Barrabás é aquele que foi solto lá no lugar de Jesus Cristo. A tradução do nome dele é filho de Rabás, Barrabás, tá? Simão Bar-Jonas, ou filho de João, ele era de profissão pescador, tá? Ele é nascido em Betsaida, só que ele estabeleceu a sua residência ali em Cafarnaum. Cafarnaum foi onde Jesus Cristo morou também. A formação acadêmica de Pedro, gente. Qual que é a formação acadêmica do apóstolo Pedro? Zero. Na verdade, assim, todo judeu, ele estudava, na verdade. Todo judeu, deixa eu dar uma olhada só numa coisa aqui bem rapidinho. Legal. Todo judeu, ele estudava na escola, na escola hebraica. Ele aprendia o hebraico. No entanto, a gente costuma dizer que Pedro ele era iletrado em comparação com o apóstolo Paulo, por exemplo, em comparação com outros personagens bíblicos, bem eruditos, bem conhecedores da palavra, um Lucas da vida, um médico de formação. Então Pedro, dentre esses discípulos, dentre esses apóstolos, ele passava a ser iletrado. Talvez ele escrevesse, mas escrevesse pouco. O grego, a gente sabe que ele não sabia escrever e nem ler. Por que não? Porque na sua carta que ele escreve, na sua primeira carta, ele pede ajuda de Silvano, né? Silvano, também chamado de Silas, ajuda Pedro a escrever, porque ele não sabia o grego, né? Bom, então a formação acadêmica de Pedro era nenhuma. Ele era casado, né? Não está escrito na Bíblia, Pedro tinha esposa e a esposa de Pedro se chamava tal. Não está escrito isso. Mas está escrito que Jesus curou a sogra de Pedro. Ora, uma pessoa que tem sogra é casado. Para ver como esse homem era um homem bom. Porque pediu para curar a sogra, né? Hoje em dia vira piada esse tipo de coisa. Mas Jesus curou a sogra de Pedro. Como Pedro, como esse apóstolo tão importante conheceu Jesus? Ele conheceu através do seu irmão André. André, ele era discípulo de João Batista. E João Batista ele pregava e batizava, pregava e batizava, mas num determinado momento João, né, olhou para Cristo vindo andando e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então os discípulos, André e alguns outros discípulos, deixaram as suas pedras, deixaram ali João Batista para trás e foram atrás de Jesus, né? Foram atrás de Jesus e disseram: mestre, onde moras? Né? Onde moras? Cristo disse: vem ver. Eles passaram a andar com Jesus naquele momento, a acompanhar os passos de Jesus. E foi correndo, e em seguida André foi atrás de Pedro, falar para Pedro: Pedro, nós achamos o Messias. Simão, nós achamos o Messias, né? Eles esperavam muito, né? Tinha uma promessa que viria o Messias, que libertaria o povo de Deus, que libertaria o povo de Israel, né? De todo aquele sofrimento causado pelos romanos. Enfim, eles tinham isso daí, de todo esse cativeiro aí que eles viviam. Então eles esperavam isso daí porque era profético também, né? Então ele não pensou duas vezes, André. Foi direto falar para o seu irmão Pedro que tinha encontrado o Messias. Está lá em João, né? 41, 42. Bom,
E aí, o momento mais importante, talvez o primeiro momento mais importante de Jesus e de Pedro foi naquela pesca maravilhosa. Está lá em Lucas, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Aquela pesca maravilhosa, onde diz a Bíblia que os discípulos tinham passado uma noite inteira pescando, e Jesus estava pregando, né, estava dando seus sermões, e de repente eles estão chegando na margem do Mar da Galileia, e Jesus chega em Pedro e fala: Pedro, você empresta seu barco para eu pescar? Para eu pregar? E Pedro diz sim, né? Pode usar o meu barco. É como se pedisse a nossa casa, é como se pedisse, se Cristo pedisse o nosso corpo, né? Para que pudesse transmitir a palavra, para que pudesse transmitir o evangelho, né? Ele pede o barco emprestado para Pedro ali, para poder continuar o seu sermão, porque eu acho que Jesus entendia que a multidão que ficava alvoroçada em cima dele, à medida que ele entrasse no barco, aquela multidão ficaria nas margens, então ele pede para Pedro afastar um pouco o barco. Para quê? Para que talvez a sua voz fosse transmitida pelas águas, enfim, alguns dizem isso, mas enfim, foi isso que Pedro fez. E algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro, Pedro não disse não, Pedro estava cansado. Mas ele não disse não, ele falou: fica à vontade, mestre, né? Entre, a casa é sua, o barco é seu. Enquanto Jesus prega, enquanto Jesus dá o sermão para a multidão, Pedro está ouvindo a palavra. Pedro também está sendo alimentado da palavra. Jesus termina o seu sermão e fala para Pedro: vamos para o mar alto, né? E lance as redes para pescar. Pedro, em determinado momento, ele talvez pense: mestre, mas veja bem, eu sou um pescador profissional. Eu faço isso daqui com a minha família, com meu pai, com meus irmãos, desde pequenininho. Eu entendo disso e nós já pescamos a noite inteira. Por que ele falou isso, irmãos? Porque é o seguinte, diz que os peixes daquele lugar só conseguiam ser pegos à noite. Isso daí era uma estratégia que os pescadores usavam. Por quê? Porque à noite os peixes não conseguiam ver os barcos em cima. Então eles vinham para cima para poder se alimentar, para poder passear, enfim, fazer qualquer coisa. E nesse momento eles eram capturados. No entanto, de dia isso não era possível. Durante o dia isso não era possível. Por quê? Porque como as águas claras, os peixes estavam vendo. Então por um sentido de defesa, por um instinto de defesa, os peixes se escondiam. E Jesus faz justamente ao contrário. Fala: Pedro, vão para o mar alto e lance as redes para pescar, mas de manhã. Como vai fazer isso? Como vai pescar? Mas aí Pedro fala uma coisa: mestre, olha, nós já pescamos a noite inteira e nada pegamos. Mas, de repente, um lampejo de fé acende na cabeça e ele fala: mas, sobre a sua palavra, eu lançarei as redes. Sobre a palavra de Cristo ele lançou a rede. Sobre a palavra do mestre, né? O Deus que faz, o Jesus que faz coisas impossíveis. Era aquele Jesus que estava falando com ele, então ele entendeu que dali poderia sair alguma coisa, e foi o que de fato aconteceu. A Bíblia vai falar que o barco de Pedro ficou cheio, teve que chamar outro barco para poder juntar, né, à medida que eles iam puxando a rede, para colocar peixe dentro do barco do amigo que estava perto, e quase que os dois barcos afundaram de tanto peixe que era, né? Na sequência, Pedro fala para Cristo: olha, afasta-te de mim porque sou um homem pecador. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Pedro já tinha ouvido o sermão de Jesus. Mas agora ele estava vendo os milagres de Jesus, a glória de Jesus. E nesse momento ele percebe que ele é um homem pecador. Que é muita glória, é muita santidade, é muito poder perto dele. E ele ali do ladinho, ele fala: afasta-te de mim porque eu sou pecador. Me leva a entender que quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais nós entendemos que somos pecadores. É verdade. Quanto mais você se aprofunda na história, quanto mais você se aprofunda nas escrituras, quanto mais você se aprofunda em oração, quanto mais você se aprofunda em comunhão com Cristo, mais você percebe que é pecador, frágil, que depende de Cristo para tudo. Que as coisas impossíveis não estão nas suas mãos, estão nas mãos de Cristo. Pedro percebe isso e fala: olha, afasta-te de mim porque eu não mereço estar perto de ti. Eu sou um pecador, não fica perto de mim, né? Bom, a partir dali, Pedro começa
a andar com Jesus, a caminhar com Jesus, ouvir cada vez mais sermões de Jesus, as parábolas de Jesus. Ele vê Jesus curar cego. Ele vê Jesus curar paralítico. Ele vê Jesus expulsar demônios. Pedro vê Jesus ressuscitar pessoas. Né? E Jesus, assim como diz lá no primeiro capítulo, nos primeiros versículos de Lucas, no primeiro capítulo, nos primeiros versículos de Atos dos Apóstolos, Jesus fazia e ensinava. Jesus fazia e ensinava. Né? À medida que Jesus ia fazendo, ele aproveitava e dava o sermão e falava, é assim que funciona. E Pedro está vendo tudo isso. Mateus 10, versículo 2, diz que Jesus resolve escolher os seus discípulos e o nome de Pedro é o primeiro. O nome de Pedro é o primeiro a ser chamado. Ali deve mostrar o quanto Pedro seria importante. Pedro seria o líder da igreja. E aí Pedro começa a mostrar as suas primeiras características, de ser sempre o primeiro. O mais afoito, o mais impulsivo, impulsivo. Um homem que, por ser tão afoito, ele errava muito. Mas ele sabia pedir perdão. Pedro era um homem que tinha altos e baixos, irmãos. A verdade é essa. Se a gente fosse fazer uma retrospectiva agora, sabe aqueles vídeos de fim de ano, que você junta a família e faz aqueles vídeos, ou quando você vai fazer o aniversário de alguém, resolve fazer uma retrospectiva, melhores momentos da vida das pessoas, né? Seria interessante a gente fazer isso daí do apóstolo Pedro. Porque o apóstolo Pedro, os melhores momentos dele, talvez, fora esse primeiro aí, que foi essa pesca maravilhosa, um outro momento espetacular, nós vamos encontrar lá em Mateus 14, do 22 ao 36, onde tem aquele episódio maravilhoso que Pedro anda sobre as águas. Né? O engraçado, irmãos, para a gente não alongar muito, é que Pedro... A palavra diz que aquele barco estava numa grande tempestade, um vendaval, e o barco quase virando, onde estava Pedro e os outros discípulos, e Pedro e os discípulos apavorados, sem saber o que fazer, pensando que ia morrer, e não era qualquer vendaval, não era qualquer tempestade, não era qualquer chuva, era algo fora do normal, porque, vejam, eles eram pescadores, a sua grande maioria. Eles estavam acostumados com o mar. Eles estavam acostumados com aquilo, mas para eles ficarem tão apavorados, né? Pedir socorro. Então, de repente, eles veem assim no mar uma imagem vindo andando sobre as águas. Eles pensam que é um fantasma, né? Não está conhecendo. É uma coisa impossível, é uma coisa fora do normal para eles, né? Eles veem uma imagem vindo, né? É um fantasma, né? E de repente, não, calma, sou eu. Sou Jesus, né? E Pedro fala, mestre, mas se é o Senhor mesmo, permita que eu vá andar sobre as águas e vá te encontrar, permita que eu vá até você, permita que eu ande sobre as águas também. Aí mostra uma loucura da cabeça de Pedro, porque ele era impossível. Veja, se você está num barco, onde o vendaval, onde a tempestade está quase virando o barco, é possível que você morra afogado. Ou se você está no avião e o avião está em queda livre, por exemplo, ou o piloto fala, olha, acabou a gasolina, olha, uma asa da gente deu problema. O que você vai pedir para Deus? Veja, o que você vai pedir para Cristo? O que você vai pedir para Deus? Você vai pedir para te livrar daquele momento? Você vai pedir para ele entrar com a mão com a providência e salvar a tua vida, salvar a sua saúde, salvar a sua família que esteja junto contigo. Mas Pedro não, ele não pediu para acalmar a tempestade, ele não pediu para salvar os amigos, ele pediu para andar sobre as águas. E a tempestade comendo solto, numa gíria do mundo, a tempestade comendo solto ali dentro, o barco quase virando, e Pedro, deixa eu andar sobre as águas também. É uma coisa da cabeça de Pedro. Né? Eu fico imaginando... Quando eu era criança, e eu tenho 2 filhos agora, quando eles querem fazer coisas que, na nossa visão, é uma coisa tola, na nossa visão é uma coisa simples, na nossa visão é uma coisa tipo mais de curiosidade. Foi o que eu acho que Jesus olhou para Pedro naquele momento e falou, então venha Pedro, venha. Você quer andar sobre as águas? Venha, né? A palavra vai falar que esse homem, ele começa a andar sobre as águas, né? Mas de repente o medo, né, por conta do que estava acontecendo do lado dele, a tempestade, acaba deixando ele com pouca fé e ele começa a afundar.
E ele, Senhor, socorre-me. E o Senhor Jesus pega-o pela mão e o socorre. Fala, ó, homem de pouca fé, né? Apesar de ter andado sobre as águas, Pedro, num determinado momento, andava e caminhava sobre Cristo. Talvez os outros ali, olhando, olha, ele afundou, mas ele andou sobre as águas, ele teve coragem, ele pediu, ele foi um cara, como que eu vou falar? Que quis algo diferente do Senhor. Um homem que quis uma experiência diferente com o Senhor. Às vezes a gente está acomodado num lugarzinho só, né? A gente não está incomodado, a gente não quer nada diferente do Senhor, a gente não busca, não nos desafia, porque Pedro não estava só desafiando Jesus, Pedro estava se desafiando. Ele vai falar que eu posso ir, mas e se eu for, será que eu tenho coragem? E foi o que aconteceu, ele teve a sua própria experiência com Deus, com Cristo naquele momento. Os outros ficaram dentro do barco, contando a história de Pedro. Talvez Pedro esteja ensinando para a gente nesse momento que está na hora de você contar a sua própria história, está na hora de você ter as suas próprias experiências com Cristo. Chega de contar a experiência dos outros. Ah, com meu irmão foi assim, com meu pai foi assim, com meu tio foi assim. Teve irmão da igreja que aconteceu isso na vida dele e na tua vida. Qual a sua experiência com Cristo, né? Pedro tem uns melhores momentos, né? Uns flashbacks aqui muito interessantes para contar para a gente. Um outro fato interessante que aconteceu na vida de Pedro, está lá registrado, eu estou usando só Mateus, para ficar fácil, caso a gente tenha que folhear aqui. Mateus 17, versículo 4. A palavra vai dizer que Jesus sobe um monte para orar, né? Acho que o monte está boa, talvez o monte Hermon, não sei. Mas ele sobe um monte para orar e ali acontecem coisas maravilhosas, coisas lindas. Depois você dá uma lida lá, Mateus 17, versículo 4. Que Jesus está orando e aparece para Jesus ali Moisés e Elias. E naquele momento uma nuvem os envelopa e sai uma voz do céu que diz: este é o meu filho, o meu eleito. Aí ele ouve, e Pedro está olhando aquilo tudo maravilhado e diz o seguinte: mestre, que bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Olha o que Pedro fala diante disso. Que bom que a gente está aqui. Que bom que o Senhor trouxe a gente aqui, Jesus. Ótimo que o Senhor trouxe a gente aqui. Vamos fazer 3 tendas. Vamos ficar nesse lugar mais um pouquinho. Tá tão gostoso esse lugar aqui. Vamos ficar aqui. Vamos fazer 3 tendas aqui. Uma para o Senhor ficar. Outra para Moisés. Outra para Elias. Amanhã a gente vai embora. Mas vamos continuar nesse lugar aqui. Mas Pedro... A palavra vai dizer que Pedro não entendia o que ele estava falando. Pedro não estava entendendo o que estava acontecendo. Por que Pedro não estava entendendo? Porque ele estava cometendo um erro gritante. Quando ele comparava Moisés, Elias e Jesus, ele estava equiparando. Ele estava colocando Jesus ao mesmo patamar que Moisés e Elias. Ele estava comparando Jesus com um homem que era representante da lei, que era Moisés, com o representante dos profetas, que era Elias. E é Elias, e é Moisés. Mas Jesus é muito mais que Elias, é muito mais que Moisés. Jesus é a lei, Jesus é a profecia, Jesus é o maior de todos. Jesus é aquilo que Moisés e Elias profetizavam, então não dava para comparar, mas Pedro naquele momento estava comparando e equiparando. Por isso que ele falou, vou construir 3 tendas, vou ficar aqui. Mas ele não estava entendendo. Naquele momento Jesus estava falando sobre o êxodo com Moisés e Elias, né? Sobre a sua partida, sobre... o triunfo, né? O êxodo, foi a saída do povo que estava cativo, o povo de Deus que estava cativo no Egito, foi a saída para a terra prometida. Então Jesus estava conversando com eles ali, em Mateus 17, versículo 4, sobre a sua morte na cruz, que seria o êxodo do povo de Israel, seria a libertação do povo de Deus, né? Quando eu falo Israel, não estou falando de Israel geográfico, tá bom? Bom, um outro momento importante está lá registrado em Mateus 16, versículo 13 até 21. E aqui é o que diferencia quem é evangélico de quem é católico. Aqui está a grande diferença, que é a tal da confissão de Pedro. A palavra vai falar que Jesus leva os seus discípulos lá para Cesareia de Filipe, lá bem na divisa com o Líbano, no extremo norte de Israel. E arqueólogos descobriram nos últimos tempos que a Cesareia de Filipe era um lugar onde era entregue a muita idolatria.
Era um lugar onde tinha muitas ofertas a muitos deuses pagãos, né? E tinha um tal de Deus lá, que era um Deus muito ruim, um Deus terrorista, um Deus muito maldoso, um tal de Deus Pan. Esse Deus Pan, ele era responsável por muitas maldades com o povo. Então eram feitas ofertas para esse Deus Pan, para que ele não judiasse do povo. Daí vem a palavra pânico, né? Pânico, muito medo. Às vezes você está com medo, às vezes você está em pânico, né? Então pânico vem dessa palavra Pan, né? Que é esse Deus Pan, um Deus satânico Pan. Então Jesus leva eles para lá, a 240 quilômetros de Jerusalém, para poder fazer uma pergunta para eles. Na verdade, duas perguntas. A primeira pergunta que Cristo fez foi: que dizem os homens ser o filho do homem? O que o povo está falando de mim? O que o povo aí está falando a meu respeito? Por quê? Porque eram tantos deuses que aquele povo tinha que Cristo queria saber: será que eles me comparam com algum desses deuses? Será que eles me comparam com alguns desses falsos profetas? O que o povo está falando a meu respeito? Era a pergunta de Jesus. Mas na verdade a pergunta de Jesus, na realidade, era uma pergunta que talvez não precisasse de resposta. Talvez fosse uma pergunta retórica. Por quê? Porque Jesus já sabia a resposta. Jesus já sabia o que o povo estava pensando dele. Porque Jesus já sabia de tudo. Jesus enxerga depois da curva. Nós não enxergamos no escuro. Jesus enxerga no escuro. Nós só enxergamos em linha reta e determinada distância ainda. Jesus enxerga a qualquer distância e além da curva. Então ele já sabia a resposta do povo. Então essa pergunta serviria para os discípulos colocarem a mão no coração, colocarem a mão na mente e fazessem uma análise do que eles realmente achavam sobre Jesus. Porque presta atenção na pergunta de Cristo. O que dizem os homens ser o filho do homem? A resposta dos discípulos. Disseram o seguinte: mestres, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que você é tal profeta, outros dizem que você é algum dos profetas. Ou seja, o povo não está sabendo direito quem é o Senhor, não. O povo não sabe quem é o Senhor. Cada um diz uma coisa. Até hoje, na verdade, o povo não conhece a Cristo de verdade. Se você coloca a mão no teu coração, na sua mente e perceba, você realmente entende quem é Jesus? Você realmente entende a importância de Cristo? Porque veja, se você vai na religião islâmica, eles falam que Jesus foi um dos profetas, né? Menor que Maomé, mas foi um profeta importante, o enviado de Deus, né? E Maomé foi o profeta de Deus. Se você vai no budismo, eles também falam que Jesus foi um profeta. Dependendo da religião, diz que Jesus não foi a nada, foi um homem simples, igual qualquer um. Algumas religiões dizem que Jesus nem existiu. Então o povo, na verdade, até hoje, cada um fala uma coisa de Jesus. A pergunta que Jesus faz em seguida é assim: mas, para vocês que estão aqui comigo, que estão andando comigo, que têm experiência comigo, quem eu sou? Aí Pedro entra na frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu queria chamar a atenção aqui, irmãos, para a resposta de Pedro. Porque muita gente acha que Jesus Cristo é um sobrenome de Jesus. E Cristo não é sobrenome de Jesus. A tradução de Cristo é ungido de Deus. Quando se falava do Cristo, está falando do Messias. O que nós estamos aguardando, que é tudo para nós, o nosso Salvador, o nosso Libertador. Então, o Senhor é Jesus, só que Jesus, o Cristo, aquele que nós esperamos, daquele que nós dependemos. Porque o Senhor é o Filho do Deus vivo. Está falando: olha, Jesus, você é o Filho de Deus. Nós somos criaturas de Deus, mas você é o Filho, o unigênito de Deus. E Ele enviou você, é o Messias, o Cristo, ungido dele para nos salvar. Você é tudo que nós precisamos. O Senhor é o Filho do Deus vivo. A resposta de Cristo é linda, porque Ele vai falar: olha, quanto feliz é você, Simão Bar-Jonas. Bem-aventurado tu és, Simão Bar-Jonas. Porque não foi carne nem sangue que te revelaram, e sim meu Pai que está no céu.
Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tradução: quanta felicidade, quanta sorte você tem, Simão. Por que sorte? Por que felicidade? Porque esse entendimento que você teve é impossível uma pessoa em sã consciência ter. A verdade é essa. Uma pessoa, esse entendimento que você tem, você não aprendeu porque alguém te falou, você não está tendo por conta dos seus estudos, você não está tendo por causa disso, você só está tendo por um motivo, porque meu pai te revelou. Porque se meu pai não te revelasse, você estaria na mesma condição dos outros. Então, bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, e sim meu pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Acho que aqui agora tem um trocadilho, né? Quando ele fala tu és Pedro, né? Tu és Petros, pedregulho, um pedaço de pedra, né? Um pedaço de pedra que soltou de uma rocha firme, que é uma Petra, né? Então Jesus fala, por isso eu te digo tu és Petros, e sobre essa Petra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, no outro vídeo, no outro estudo, na diferença sobre o do protestantismo e o catolicismo, você vai ver, acho que lá no final, explicando sobre isso daí direitinho, tá bom? Porque aí tem algumas traduções, tem o pronome, enfim, eu explico lá tudo isso daí direitinho. Eu não vou explicar agora por quê, porque senão não vai dar tempo, tá bom? Mas vamos lá. E aí, depois desse momento, um outro momento importante de Jesus e Pedro e Jesus, é ali na ceia, onde Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, né? E o trabalho de lavar pé, irmãos, era um trabalho do escravo mais baixo. Do pior tipo de escravo que existisse na face da terra, era aquele escravo que ia lavar o pé das pessoas. As pessoas vinham caminhando, vinham andando para as festas, para fazer visitas, e não tinha rua asfaltada naquele momento, né? Não tinha rua pavimentada, rua de lajota, era terra. Então as pessoas tinham escravos só para lavar os pés das pessoas que chegavam nas festas, que chegavam nas residências para fazer uma visita. E era o pior tipo de escravo. Escravo que não servia para praticamente nada, era aquele que lavava os pés, né? Então Jesus, nesse momento aí, nessa ceia, ele vê que os discípulos estão querendo saber quem é o maior, quem é o mais importante, quem é o principal, quem é isso, quem é aquilo. Então Jesus se cinge com uma toalhinha, coloca a toalhinha aqui, pega uma bacia e começa a lavar os pés de discípulo por discípulo. Quando chega na vez de Pedro, Pedro solta essa: tu me lavarás os meus pés? Eu nunca permitirei que tu lavarás os meus pés. Jesus fala: olha, mas se eu não lavar teus pés, ô Pedro, você não tem parte comigo. Ele fala: olha, então se vai lavar meu pé, se é para ter parte contigo, me lava o corpo inteiro. Me dá um banho por completo, lava minha cabeça, lava minha orelha, minha mão, minhas pernas, minhas costas, vai. Aí Jesus diz para ele: olha, não é necessário lavar o teu corpo inteiro, porque teu corpo já está limpo, mas só os pés, né? Jesus estava ensinando mais uma para Pedro ali, que apesar da gente estar com Cristo, apesar da gente andar com Jesus, apesar da gente orar, apesar da gente buscar, nós vamos pecar todo dia, todo dia, todo dia. E esse pecado que nós cometemos todo santo dia, é necessário que nós nos limpamos, é necessário que Ele nos lave, é necessário que Ele nos perdoe, é necessário que o sangue do Cordeiro seja derramado também por esses pecados, a partir do momento que nós entendemos que pecamos e nos arrependemos. Não precisa de lavar o corpo inteiro, mas só aquele pecado que você já pecou, que você pecou agora. Por quê? Porque aqueles que foram nas águas do batismo, aqueles lá já ficaram para trás. Aqueles ficaram sepultados com o antigo homem, né? E Pedro ensinava isso, estava aprendendo isso daí com Cristo naquele momento, né? Saindo da ceia, numa conversa entre Jesus e Pedro, Jesus fala para Pedro bem assim: olha, Pedro, Satanás pediu para te peneirar como trigo, mas eu orei para ti, para que a sua fé não desfaleça. Quando te converteres, confirma com teus irmãos. Foi o que Jesus falou para Pedro. E aí a gente está com um problema muito grande aqui agora. Porque veja, Satanás pediu para peneirar Pedro. E Jesus não livrou Pedro, de maneira nenhuma.
Jesus intercedeu, Jesus orou para Pedro, para quê? Para que a fé de Pedro não desfaleça, para que Pedro não desanime, para que Pedro não se entregue, para que Pedro não desista. Satanás ia peneirar? Ia peneirar. Ia apresentar dificuldade? Ia apresentar dificuldade. E vai apresentar dificuldade na nossa vida? Vai. Quando? Todo dia, todo dia, todo dia. Mas sabe que você tem um intercessor que intercede por você, o Espírito Santo de Jesus Cristo. Para que a sua fé não desfaleça, para que você não desanime, para que você não fique no meio do caminho, né? Aí Jesus fala uma outra coisa, olha, quando você se converter, Pedro, confirma, fortifica os seus irmãos. Mas como assim? Pedro já não estava convertido? Esse homem ele andou sobre as águas. Esse homem falou que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse homem teve uma pesca maravilhosa junto com Jesus Cristo. E deixou tudo para trás, largou tudo, largou barco, largou empregados, largou peixe, foi caminhar com Jesus Cristo. Ele não estava convertido? Ainda não. Pelo menos é o que Jesus disse aqui. Quando você se converter, Pedro, quando você se converter de verdade, você confirma, fortaleça os seus irmãos, né? Daqui a pouco Jesus vai falar o seguinte, essa mesma noite, vocês vão se escandalizar comigo. Porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Pedro chega em Cristo, em Jesus, e diz assim, olha mestre, mesmo que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Eu não vou te deixar. Pedro olha para Cristo e Cristo diz para Pedro, olha Pedro, essa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Irmãos, veja, num outro vídeo, eu tenho algo muito interessante para comentar com vocês sobre esse galo. Esse galo não existe, é verdade. Esse galo não existe, era proibido ter galo ali no Sinédrio e nas redondezas dali onde Jesus estava. Então não tinha como o galo cantar. Esse galo não existe. Era tipo uma trombeta que tinha um apelido de galo. Mas no outro vídeo eu explico isso daí. No outro estudo bíblico eu explico, né? Então Jesus fala, olha, antes que o galo cante, antes que essa trombeta toque aí 3 vezes, você vai me negar, Pedro. Você vai me negar 3 vezes. Pedro responde, mestre, eu estou pronto para ir contigo para a morte. Eu não vou te deixar. Eu vou morrer contigo, né? Então Jesus sai dali e vai para um monte chamado Getsemane. Um monte que eles eram acostumados a orar, prensa de azeite. Chegando nesse monte, ele fala para os discípulos, olha, vocês esperem aqui embaixo. E vocês 3, Pedro, Tiago, João, vocês vêm comigo. Chama esses 3 mais perto dele. Chega em certo ponto ali, uma distância, a Bíblia vai falar que é uma distância de um tiro de pedra. Eu posso calcular 15 ou 20 metros. E fala, olha, vigiai e orai, porque meu espírito, ele está pronto. Mas a minha carne, ainda é muito fraca. Vigia, ora, cuida aqui para mim. Está lá registrado em Mateus 26, irmãos, a partir do versículo 36 até o 46. Vai falar que Jesus sobe essa distância de um tiro de pedra para orar, para buscar, para se fortalecer, para clamar ao único que podia afastar dele esse cálice. E é exatamente isso que ele pede. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a sua vontade. Quando ele volta, eles estão dormindo. Mas Jesus não chama todo mundo e fala, Pedro, até que hora? Eu não pedi para vocês vigiar, não pedi para vocês orarem comigo. Ele volta para aquele lugar para orar. Quando ele volta da segunda vez, ele encontra os seus discípulos dormindo mais uma vez. Dessa vez ele não fala nada. Volta lá para orar. Pede ao Senhor, olha, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. A Bíblia vai falar que ele suava sangue, tamanha aflição, tamanho a dor. Mas depois disso, Jesus já desce diferente. Jesus desce forte, Jesus desce decidido.
Antes o espírito estava pronto, mas a carne era fraca. Agora o espírito está pronto e a carne está pronta também. Ali ele não recua mais para nada. Ali não há chance de Jesus voltar atrás depois disso. Veja, quando ele desce mais uma vez, os discípulos estão dormindo. E Jesus disse, até quando dormis e repousais? Vamos, o inimigo se aproxima. Os discípulos se levantam meio acordado, meio dormindo, meio zonzo. E ali já tem tocha, ali já tem soldados com espada na mão, ali já tem gente atrás de Jesus Cristo. Judas já vem, já beija Jesus. Os soldados agarram, Pedro puxa a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus fala, olha, Pedro, você não acha que se eu pedisse legiões de anjos do céu para vir aqui à minha defesa, não viriam? Guarda sua espada, embanha sua espada aí de volta. E ele cura a orelha do servo do sumo sacerdote, chamado Malco, está registrado lá em João. Mas ali Jesus é preso, irmão. Jesus é preso e levado. E Pedro, aquele que jurara estar com Cristo, com Jesus em todos os momentos, se esconde. Ele fica com medo. O Sinédrio tramita um julgamento ilegal para condenar Jesus por duas coisas, blasfêmia e motim. Blasfêmia contra Deus, motim contra César. E Pedro está acompanhando, só que ele está acompanhando de longe tudo isso. Ele não tem medo, ele tem medo de se aproximar, de chegar perto, de dar a sua cara a tapa, mas também não quer deixar. De repente a palavra vai falar lá em Mateus, capítulo 26, versículo 70, que uma mulher chega e fala, olha, você também estava com ele. Você é um dos servos dele. Pedro diz, eu não sei do que você está falando. Mateus 26, 72, diz que pela segunda vez, Pedro, ele fala, na primeira vez ele fala, olha, eu não sei do que você está falando. Na segunda vez ele nega veementemente, ele fala, não sou eu não. Ele fala, a sua roupa, o seu jeito de falar te entrega, você é um galileu, esse seu sotaque aí está entregando. Ele, não, de maneira nenhuma. Mas no versículo 74, irmãos, que vai ser a terceira vez que Pedro nega, ele não só nega, ele jura que não conhece Cristo. Ele começa a falar impropérios. Ele começa a falar palavrão. Ele começa a praguejar. Não, eu não. Ele começa a falar coisas, enfim. Lucas 26, 22, perdão, do versículo 61, versículo 61 e versículo 62 de Lucas diz que nessa terceira vez que Pedro nega Jesus, os olhos de Jesus e os olhos de Pedro se encontram, se cruzam. E a palavra vai falar que Pedro ele desata a chorar. Sai pelo seu caminho chorando amargamente. Amargamente, está escrito lá em Lucas 22, 61 e 62. Talvez nesse caminho amargo de Pedro de volta para Jerusalém, de volta para casa, ele deve estar pensando, meu Deus, se cumpriu. O que eu fiz? Eu neguei meu mestre. Eu neguei a minha fé. Será que eu sou Pedro de verdade? Eu sou uma pedra? Não. Eu sou Petros, um pedacinho de pedra? Eu acho que eu não sou nem isso. Ele mudou meu nome para falar que eu sou forte. Só que eu não sou nem Petra, nem pedra, nem Petros. Eu sou um fragmentinho, eu sou um pó, eu sou areia, eu sou nada, só sirvo para ser pisado. Você imagina como deve ser esse caminho de volta para casa de Pedro? O quanto esse homem chorou, o quanto esse homem se lamentou, porque ele tinha negado o que ele tinha conhecido de mais importante no mundo. Um homem que tinha mudado a sua vida. Um homem que tinha mudado o seu conceito. Um homem que tinha mostrado maravilhas na vida dele. Ele, no momento de desespero, ele acabou negando 3 vezes, assim como ele tinha dito. A palavra vai falar que Jesus é levado, julgado, condenado
E Pedro não estava lá para limpar as suas feridas. A palavra vai falar que nas estreitas ruas de Jerusalém, Jesus carrega aquele madeiro, recebendo chicotadas, cusparadas, pedradas. E Pedro não estava lá para ajudar. Foi necessário que um outro Simão pegasse aquela cruz e carregasse, porque o Simão Barjonas já havia o deixado. A palavra vai falar que Jesus é crucificado. E lá no pé da cruz estão algumas mulheres. Mas Pedro não está lá, Pedro está escondido. Aquele falou que estava pronto para ir até a morte. Aquele que jurou para Cristo, eu estou contigo, custe o que custar. Não está lá. Irmãos, eu acho que você deve conhecer pessoas, ou até mesmo você. Foi na frente da igreja, foi na frente dos irmãos, aceitou Jesus, disse que se converteu, mas às vezes tem deixado Jesus de lado. Às vezes não tem coragem de bater no peito e falar, eu sou cristão, eu tenho um Salvador, eu tenho Cristo. Mas não só falar, mostrar isso com atitudes. Pedro não mostrou isso com atitude naquele momento. Ele largou Jesus para trás. Ele deixou Jesus sozinho. Né? Jesus foi crucificado, sentiu sede, o deram vinagre. Porque Pedro não estava lá para oferecer água. Jesus foi morto e sepultado. Aquele que não largaria Jesus, Simão Pedro, Simão Barjonas, Petros, Petra, não sei, não estava lá para dar um sepultamento digno para Jesus. Foi necessário que José de Arimateia, um político local, pedisse o corpo de Jesus para que ele pudesse ter um enterro digno, para se cumprisse a profecia. Mas Pedro não estava lá. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. Era domingo. E as primeiras pessoas a irem visitar o túmulo também não foi Pedro. Não foi Pedro. Nem para visitar o túmulo. Foram duas mulheres. Na terceira vez que Jesus apareceu, ele disse: dizei aos discípulos e a Pedro que eu encontrarei com eles no mar da Galileia. Presta atenção que agora o nome de Pedro não está em primeiro. Aquele que era primeiro para sempre não está em primeiro mais. Dizei a discípulos e a Pedro. Mas por que Jesus falou aos discípulos e a Pedro? Porque talvez naquele momento Jesus já entendia que no coração de Pedro tinha acabado. Talvez naquele momento Jesus entendia que no coração de Pedro aquele sentimento de ser digno de andar com Cristo já tinha acabado. Ele não podia andar com Cristo mais. Ele não fazia mais parte do plantel. Ele não fazia mais parte do grupo dos apóstolos de Cristo. Então dizei aos discípulos e a Pedro que eu encontrarei com eles lá no mar da Galileia. E para o mar da Galileia eles foram. E caminharam. E chegaram lá. Vai estar registrado lá em João, capítulo 21, a partir do versículo 2. Que quando eles chegam lá, no mar da Galileia, Jesus não está lá. Os discípulos foram. Jesus quer encontrar com a gente. Mas quando chega lá, Jesus não está lá. E o que Pedro faz? Pedro faz o seguinte, ele diz, eu vou pescar. Eu não sei de vocês, mas eu vou cuidar da minha vida. Eu vou pescar. Jesus marcou com a gente aqui, talvez ele estivesse pensando, nesse lugar aqui, fez a gente andar de lá até aqui, a gente andou aí 80 quilômetros, 50 quilômetros, não sei. Chegamos aqui, agora ele fala pra gente, vou esperar aqui, e quando chega aqui ele não tá, eu vou pescar. Eu vou para a minha atividade, eu tenho profissão, eu tenho minha vida. Talvez se ele não quer nada comigo, talvez se ele desistiu de mim, eu tenho coisas para fazer, eu vou pescar. A palavra vai falar que eles pescaram a noite inteira, irmão. Eles pescaram a noite inteira e nada pegaram. Dá uma lida lá depois, em João 21. Nada eles conseguiram pescar. Não pescaram uma sardinha. Não pescaram um lambari. Não pescaram nada. Nada. Então, de repente,
na manhã, quando no raiar do sol, eles veem um homem numa distância de 100 metros aproximadamente. E aquele homem começa a chamar a atenção deles, porque tem um homem sozinho na beira da água. De repente os discípulos dizem, é o Senhor, é o Mestre. Pedro se joga na água e vai abraçadas, braçadas. Quando chega perto, é Cristo. Ah, queridos. Antes disso, Jesus disse para eles, olha, lançai a rede. Falou, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Era aquele homem que estava na beira da água, disse, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E eles disseram, não. E Jesus disse, lançai a rede à direita e achareis. Quando eles lançam, irmãos, aquela rede ali à direita do barco, vem tanto peixe, que quase, mas não se rompeu, quase que a rede se rompe, né? Quando isso acontece, aí sim eles dizem, é o Senhor. Mas presta atenção, irmãos. Que mensagem Jesus estava tentando passar para Pedro e para os seus discípulos neste momento? Você lembra do primeiro momento importante que Pedro e Jesus tiveram? Não foi numa pesca maravilhosa? O chamado de Pedro, né? Vem que eu vou fazer de ti pescador de homens. Não foi numa pesca maravilhosa? Após eles terem pescado a noite toda e nada apanharam? Jesus não tinha pedido o barco para pregar no barco de Pedro? E Pedro forneceu? Dessa vez não aconteceu exatamente igual. Eles pescaram a noite inteira e nada conseguiram. E quando eles lançaram a rede, que, pela palavra de Jesus, pela manhã, já tinha amanhecido o dia, eles encheram o barco de peixe mais uma vez. Acho que a mensagem que Jesus está passando para Pedro, olha, eu sou aquele mesmo, viu? Eu não mudei não. Você mudou, Pedro? Eu não mudei não. Eu continuo aqui e estou te esperando, Pedro. Aquele milagre que eu fiz na tua vida, aquela pesca maravilhosa daquela ocasião, vamos repetir, vamos fazer de novo, vamos recomeçar. Eu não te chamei para ser pescadores de homens. Então você vai ser pescadores de homens porque eu continuo aqui, Pedro. Então sim, Pedro se lança na água e vai abraçadas, nada 100 metros até chegar perto de Jesus. E Jesus já está assando peixe ali para eles. E tem pão. Fala, come, fica à vontade. Os outros vieram puxando a rede, vieram puxando o barco com cuidado para a rede não rasgar, né? E aí Jesus chama Pedro de canto e fala, Pedro, faz 3 perguntas para ele, 3 perguntas quase iguais. Fala, Pedro, tu me ama mais que esses outros aí? Quais são esses outros aí? São os outros discípulos. E não é o bastante amar Jesus, tem que amar mais que os outros? No caso de Pedro, sim, irmãos. Por quê? Porque Pedro tinha dito o seguinte, mestre, ainda que todos te deixem, eu não te deixarei. Então ele fala, então a pergunta de Cristo é, Pedro, tu me amas mais do que esses outros aí? E Pedro responde, sim, mestre. Tu sabes que eu te amo. Então Jesus fala, apacente os meus cordeiros. A pergunta de Cristo era, Pedro, tu ainda tem aquele mesmo pensamento? Tu me ama como amava antes? Bora recomeçar? Bora começar de novo? Vamos fazer direitinho dessa vez? Né? Só que algumas traduções, alguns scholars dizem que essa primeira pergunta de Jesus não foi o ama no sentido de amor, foi do verbo ágapo, né? Do verbo agapau. Então foi como se ele dissesse a palavra ágape, agapas-me, Pedro, agapas-me. É um amor sacrificial, é um amor que só tem de Deus por nós, né? O amor ágape, o amor ágapo, né? E essa resposta de Pedro é um amor, mestre, filéu, filose, mestre, né? Olha, eu te amo como amigo, né? Porque eu não sei se tem coragem de me entregar realmente por ti, né? Eu sou frágil, eu reconheço que eu sou frágil. Então Jesus fala, agora sim, apacenta os meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas, esteja junto com elas. Estava restaurando o ministério de Pedro
apesar das dificuldades de Pedro, apesar das fragilidades, o que importava para Cristo não era exatamente se Pedro era perfeito ou imperfeito, porque Cristo sabia, Jesus sabia que Pedro não era perfeito, sabia que Pedro era imperfeito, era dele entender que a sua incapacidade era realmente a brecha para que Jesus pudesse trabalhar na vida dele. Às vezes você acha que não pode ter ministério, às vezes você acha que não pode pregar, você acha que não pode evangelizar, não pode fazer parte de um grupo eclesiástico porque é pecador, e é justamente de ti que Jesus está à procura. De pecadores para poder trabalhar na vida dessas pessoas, converter essas pessoas e através dessas pessoas pecadoras, converter outros pecadores. Paulo falou bem assim: quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Por quê? Porque quando eu entendo que eu estou fraco, eu entendo que eu dependo só de Jesus. Filho-me, Senhor. Eu te amo, mas daquele jeito. Então Jesus fala: apacenta meus cordeiros. Na segunda vez que ele pergunta: Pedro, agapas-me, Pedro. Dá uma forçadinha, né? Se esforça para gostar de mim. E Pedro fala: filho, Senhor. Então Jesus fala: apacenta, cuida das minhas ovelhas. Mesmo assim. Na terceira vez Jesus inverte. Ele fala: Pedro, filos-me. Ou seja, você me ama realmente como um amigo? É só como um amigo, Pedro? E Pedro confirma: sim, Senhor. Apacenta os meus cordeiros. Né? Jesus fala para ele. Eu vou ler lá em João. Eu falei que não iria ler, mas eu vou ler esse trecho aqui, onde Jesus vai colocar, vai falar do que vai acontecer com Pedro. Ali no versículo 18. Na verdade, Pedro, eu te digo que quando tu eras moço, tu cingias-se a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirás e te levarás para onde tu não queiras. Ou seja, está falando para Pedro o seguinte: Pedro, quando você era jovem, Pedro, você fazia o que queria da sua vida. Você fazia do jeito que você queria. Você ia para onde queria. As suas atitudes eram definidas por ti, por você, pela vontade do homem, pela sua vontade carnal. Mas agora que você vai ficar velho, eu estou restaurando o seu ministério. E agora quem vai dirigir a sua vida sou eu. E por causa de mim, você vai ser cingido, né? Mas quando fores velhos, estenderás as mãos, ou seja, assim, e outro te cingirás e te levarás para onde tu não queres. A explicação está aqui, versículo 19 de João 21. E disse isso significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Não foi o que Jesus disse para Pedro no comecinho lá? Falou bem assim para Pedro: olha, quando ele ficou maravilhado com aquela pesca: olha, te farei pescadores de homens, segue-me. Mais uma vez, versículo 19, lá no finalzinho, né, na parte B. Segue-me, Pedro. Continua comigo, Pedro. A história vai falar, irmãos, isso daqui não está na Bíblia, tá? Mas a história vai falar que Pedro morreu crucificado. Mas ele não era digno de ser crucificado de ponta cabeça, igual o mestre. Então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E foi assim que Pedro morreu. E o que Jesus fez na vida de Pedro, como Jesus transformou a vida de Pedro, assim ele pode fazer na minha, assim ele pode fazer na sua também. Mas o que é preciso, Daniel? É preciso o seguinte, meus irmãos, é preciso primeiro você deixar que Jesus entre no seu barquinho, que Jesus comande o seu barco, que Jesus comande a sua vida. Segundo, todas as vezes que você errar, você entender que você é um errante mesmo e que você necessita de Cristo para poder fazer as coisas certas, e ainda assim você vai continuar errando, porque mesmo com Cristo trabalhando na sua vida, a sua parte carnal ainda é muito forte, porque a gente vive aqui numa terra, num mundo. O nosso corpo ainda não é só espírito e alma.
Ainda é corpo, ainda tem esse corpo aqui, esse corpo ele é corrompido. Esse corpo faz coisas que a gente não consegue fazer, não consegue determinar. O apóstolo Paulo vai lá falar no final de Romanos, lá no finalzinho de Romanos, o que eu não quero, o que eu quero fazer, e isso eu não faço. As coisas que eu não quero, quando eu penso, eu já fiz. Ó miserável homem que sou, quem me livrará do peso da condenação? Ele fala isso daí. Ou seja, aquilo que a gente tenta fazer para a glória de Deus, a gente não consegue. O que a gente faz é só pecar, pecar, pecar. E ainda assim, Jesus nos ama. Então a primeira parte é você deixar Ele trabalhar no seu barquinho. Entender que apesar dos seus pecados, Cristo te quer fazendo a obra. Cristo te quer evangelizando. Cristo te quer testemunhando e não negando. Mas se você negar, você terá a hombridade, a humildade de entender e pedir perdão para que Cristo possa restaurar o seu ministério e te fazer uma pessoa segundo a vontade dele. Irmãos, deixa eu ver que horas são. 58 minutos, quase uma hora aqui. E eu falei que normalmente a gente ficaria 40 minutos, né? A gente vai terminar por aqui. Na semana que vem a gente vai falar sobre o Pedro de Atos dos Apóstolos, que é a partir deste momento que Pedro se torna um Pedro de Atos dos Apóstolos, é um segundo Pedro, né? E um terceiro Pedro, que é o Pedro das cartas, tá bom? A gente se encontra daqui a pouquinho na live, no culto, tá bom? Fiquem na paz de Deus, grande abraço e até já já.